saia e a sua sunga, seu calção, sua bermuda, seu short, sem camisa, na piscina, na praia, com a sua esposa, com a sua família, beijando a sua esposa, namorando, curtindo, tirando férias, tudo uma beleza, né? E aí, é pecado? Silas Malafaia é um mundano carnudo, a Assembleia de Deus é mundana, é carnuda. É brincadeira, hein? Engraçado que eu fiz o vídeo do próprio Silas Malafaia de férias, de short, na praia. Apareceu gente tudo até tipo naquele vídeo. Tem uns crentes que tem uma psicopatia com praia, que falou para praia, para eles, parece que é o fim do mundo, né? É pecado, é como se Deus não tivesse criado a praia, o mar, nada disso. E quando se fala em short, em bermuda, então é mais outro fim do mundo, é mais pecado usar short, bermuda, perdão, ficar sem camisa ou estar de regata do que adulterar. É mais pecado, eu nunca vi. Outra coisa, aparece aí umas fanáticas da Assembleia de Deus me atacando, dizendo que a Assembleia de Deus não era rígida. A Assembleia de Deus, no passado, até eu coloquei o vídeo aí há pouco tempo, era mais rígida de qualquer outra igreja, proibia até escutar rádio. É uma igreja que proibia as crianças de jogar bola, igual aquela outra santa que eu comento aqui, até era pior. As mulheres tudo tampadas, as casadas não poderiam estar com blusa curta. Vai estudar a história da tua instituição para falar de besteira. A Assembleia de Deus só mudou nos seus usos e costumes a partir de 1999, e não faz muito tempo. 99 é pouco tempo atrás. São 22 anos, 23 anos. Eu me recordo de ter estudado com jovens da Assembleia de Deus, na época, eu devia estar o quê? Terceira, quarta, quinta série, e elas iam para a escola de saia, jogavam na educação física com saia. Eu digo, jogavam vôlei, jogavam futebol. Quando é que faziam? Às vezes nem faziam. Faziam tarefas à parte, porque a Assembleia de Deus impedia de fazer educação física. Depois liberaram que as moças poderiam fazer educação física, desde que fosse com saia. Na hora da educação física, então, iam trocar a saia por um short, por debaixo dessa saia, ou até mesmo por uma calça. Então tem que estudar as coisas para estar falando. Essas igrejas pentecostais são muito puritanas pro meu gosto. É isso que eu quero dizer. É muito lamentável, sabe? Muito extremismo, muita loucura, em nome de Deus. Como se Deus se apegasse à roupa, sendo que a roupa é consumida, sendo que a roupa não define pessoas. Não estou defendendo nudismo, não. Eu não estou defendendo nudismo. Eu só estou falando que a aparência engana. Quantas pessoas que parecem ser santas por conta de estar todas tampadas e estão fazendo pecado por aí. Não falamos hoje mesmo da igreja do Marcos Pereira? O Marcos Pereira andou com as jovens lá, elas eram todas tampadas. Adulterou com as jovens lá, a roupa das jovens era até nas pernas. As mulheres não podiam depilar. Aquela igreja, aquela Assembleia de Deus é rígida da beça, a chamada Assembleia de Deus dos últimos dias. E tem um monte de Assembleia de Deus, variante da Assembleia de Deus por aí. Por exemplo, o Silas Malafaia é mais flexível. Talvez não fosse na época que era o seu sogro, né? Eu não digo agora. É falta de conhecimento. Eu não estou aqui com saudosismo, eu não estou aqui para defender extremismo do passado, longe de mim. Eu só fico incomodado com hipocrisias e burrices. Por exemplo, eles chegam a proibir o irmão ir para uma praia de bermuda, diferente de short, que short é mais curto, bermuda é mais comprida, mas quando vão para a praia arregaçam a calça. Então com calça, levanta a calça até o tornozelo, tá? Para não molhar a calça. Não dá no mesmo, eles não estão de bermuda naquele momento? É só um pensamento que eu vi com meus próprios olhos, eu vejo, volta e meia. Quando são cristãos corajosos, que não são tão religiosos, que saem para visitar o mar que Deus criou e a praia.
Porque tem aqueles que, meu Deus, o filho do mundo é mundano. Não pode ter mulher pelada lá. Como é que você explica os adultérios que tem dos teus santos pastores com mulheres todas tampadas? Porque a mentalidade deles é podre, imunda. Então você segue as igrejas desses camaradas, você segue esses líderes ainda, que se fosse homens de Deus verdadeiramente, iam sair do poder, não iam ficar no poder. Então é uma tolice que eu vou te contar. A tolice é tão grande que tem gente, às vezes, migra aqui do meu canal, vai para um outro canal que eu tenho, que eu coloco coisas sobre cidades, e às vezes filmo algumas praias. Aí o camarada lá dizer: você vai para a praia de short e bermuda? O que quer saber se eu vou de short ou bermuda? E tu és meu pastor? Eu estou congregado na tua igreja? Eu sou o teu discípulo? O pensamento dessa gente. Será que já não ouviu falar o que eu já disse aqui sobre essa questão de bermuda, etc e tal? Eu não sou hipócrita, que nem aqueles que ficam arrotando santidade na sexta-feira, no sábado estão lá de short sem camisa, andando com as mulheres de biquíni em Miami, como teve nosso irmão que denunciou aí no canal. Eu não sou esses pastores não, que andam com modelos, enquanto você acha que ele é um homem de Deus, homem de Deus. E aí você acha que eu ou qualquer um outro não seja homem de Deus porque está de short, está de regata. E o homem de Deus que você acha que é tão homem de Deus, todo perfeitão, está lá com várias mulheres copulando, traindo a esposa. Vamos crescer um pouquinho, vamos melhorar um pouquinho, amadurecer o pensamento um pouquinho, vamos. Quer seguir os teus usos e costumes? Segue. Veio minha irmã e disse: Deus me revelou que não é uso e costume, é a doutrina do Senhor, e eu vou seguir. O que? Ninguém está te mandando tu parar de seguir, agora não condena os outros. Não fique colocando essa regra como salvação, porque quando Jesus vir, ele não vai dizer se tu usava short ou não. Ele não vai dizer: tu usava short, vai para o inferno. Não está na Bíblia. Ele vai julgar nós por aquilo que está na Bíblia, e não por um costume, por um uso. Se você quer aplicar tudo que está na Bíblia, inclusive até costume, por que você não usa túnica? Não usa túnica, então. Porque na época de Jesus era a túnica, não era a calça. Não existia calça comprida, nem para o homem, nem para a mulher. Você quer cumprir tudo certinho, por que você não faz a circuncisão sua ou do seu filho? Jesus fez. Por que você não faz o sacrifício de animais, que na época de Jesus tinha sacrifício de animais? Por que você não apedreja mulheres adúlteras? Porque na época de Jesus tinha o apedrejamento. Por que você não crucifica malfeitores? Porque na época de Jesus tinha crucificação. Porque a sociedade mudou, né? Porque nós não temos no Brasil, por exemplo, pena de morte. Poderia ser até por apedrejamento ou por crucificação se tivesse. Porque nós não temos pena perpétua. A sociedade brasileira não é a sociedade da época de Jesus, que nós vivemos não era igual à época de Jesus. Doutrina, ela é universal, costume, ele é local. Doutrina é atemporal, costume é temporal. Você tem que entender isso. Você pratica a lei do levirato, morre o teu irmão, você vai ter que casar. Você que é jovem é obrigado a casar com a mulher do teu irmão, com a tua ex-cunhada, e fazer um filho nela. E esse filho vai ser filho do teu irmão, e você vai ter que deixar ele como filho do teu irmão para receber a herança. Você faz isso? Não faz? Você segue o que o apóstolo Paulo disse, que era bom para ficar solteiro e não casar? Porque ali é um costume. É uma opinião do apóstolo Paulo, não é uma doutrina para você deixar de casar. Então, tem que entender, tem que estudar. Isso não é da noite para o dia, com o tempo. Respeito aqui as opiniões, mas opiniões extremistas que vêm até atacando a gente. Veio um doido lá no vídeo que eu estou cantando a música. É saudade do Egito, você está escutando rock and roll. E daí, ô camarada? Eu estou te enganando, eu estou vivendo do teu dízimo, da tua oferta, do teu voto. Tu paga minhas contas? Então fica na tua.
Eu escuto rock and roll mesmo. Eu não escuto música gospel, porque eu acho que a música gospel é um nicho. Eles comercializam a palavra de Deus com aquilo ali. Ficaram ricos, cantando teoricamente para Deus e não estão tocando para Deus coisíssima nenhuma, cantando para Deus coisíssima nenhuma. Então, se é para me escutar o gospel corrupto, eu escuto rock and roll mesmo. Pelo menos eles não me enganam, eu sei quem eles são. E você que é tão preconceituoso, está cheio de roqueiro cristão, ou que conhece a palavra. O Elvis Presley, por exemplo, o pai do rock and roll, era da Assembleia de Deus. E fez hinos, está cheio de hinos dele. Ele cantando hinos da harpa cristã, reinterpretando, fazendo cover, bem como que ele fez hinos, louvou a Deus. E fez músicas seculares. E eu gosto do Elvis. Inclusive tem até eu tento cantar uma música do Elvis lá no outro canal. Eu tenho que estudar para não falar besteira. Esses extremistas que gostam de procurar assim, qualquer coisinha, o cara fala, o cara diz para estar atacando, é terrível, hein? É brincadeira. São esses mesmos hipócritas que estão cheios de pecados às vezes grandes. Tem nem aquela santa, bendita santa, aquele saião, cabelão, brancão, tá? Aí fala lá o fã-clube dela, já tem até fã-clube. Já tem fã-clube. Já tem lá os fãs idiotizados. Aí tá lá no Instagram dela, ela com o cabelão lá, a santa do cabelo branco. Vai ver o passado daquela santa. Vai ver o que ela fez pra mim. Não sabe nem perdoar. E não deu a mínima pro e-mail que eu mandei, não me respondeu e ainda continua me perturbando. Aquilo tem amor? Se aquilo tem amor, eu não sei quem tem amor. Na realidade, ela tem amor mesmo. Amor ao dinheiro, como veio a denúncia para mim. Está se provando exatamente quem ela é. Dinheirista, avarenta. Se bobear, deve estar até andando com um macho por aí, vai saber. E passa a ideia de sacrossanta, de Madre Teresa de Calcutá. Estou com nojo desses crentes malditos hipócritas. Esses hipócritas malditos. Verdadeiro cristão, eu aplaudo. Agora, esses que têm aparência, que são personagens de si mesmo, não vivem o que pregam, me dá asco. Referente ao Silas Malafaia, o Silas Malafaia também tem muita hipocrisia, diga-se de passagem, principalmente na política. Ele já andou em todos os partidos que você possa imaginar. Já defendeu o Lula, já defendeu a Dilma, já defendeu o Fernando Henrique Cardoso, agora está com o Bolsonaro. Se o Bolsonaro não ganhar, não for reeleito, ele vai estar lá com o Lula. Pode acreditar e escrever o que eu estou dizendo. Se o Ciro Gomes ganhar, vai estar junto com o Ciro Gomes. Qualquer um que ganhar, que não for o Bolsonaro, ele vai estar junto. Ele até apoia o Bolsonaro agora. Mas quando ele vê que o outro tem chance de ganhar, ele já vai correndo para lá. Porque ele só quer fama. Esse mundo evangélico, olha, sinceramente, só Deus na causa. E o grande mal é a teimosia do povo, que persiste em ser ignorante da palavra, não quer entender a palavra. Eu estava vendo uma pregação de uma pessoa, a pessoa estava dizendo assim, porque Jesus cumpriu a lei, Jesus deu o dízimo. Se Jesus não desse o dízimo, ele não era o Salvador. Meu Deus do céu. A pessoa não entende que Jesus veio como um judeu, e como judeu ele cumpriu tudo como um judeu, só que nós não somos judeus. Nós somos gentios. Jesus, quando falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele falou também para os judeus, ele não falou para o gentio. Vai ver na história de Israel, do dízimo, se o estrangeiro, que é o gentio, dava o dízimo. Não dava, recebia do dízimo. Nós, gentios, em vez de dar, temos que receber. E o povo fica com a lorota, inventando que o dízimo é obrigatório e quem não dá vai para o inferno. Nada nessa terra é maior que o sacrifício vicário de Cristo Jesus na cruz do Calvário. O dízimo não salva ninguém, e sim a obediência a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, eu próximo como a ti mesmo, isso que salva, tendo fé e praticando as obras da fé. Aquela comunidade que tinha Atos dos Apóstolos não era dízimo, era doações, era
união fraternal, unidade, cada um ajudava o outro, coletividade, comunidade, unanimidade. Não tinha? Dá 10%. Não está escrito. E Atos dos Apóstolos, até o fim da Bíblia você não encontra nenhuma passagem de um apóstolo dando dízimo, ou cobrando dízimo, ou dizendo que quem não dá o dízimo vai para o inferno. Não tem. Então não dá para construir uma doutrina em cima disso. Naquelas cartas exortativas do apóstolo Paulo, ele não está dizendo, se você não dá, você vai para o inferno. O dízimo não é obrigatório. Quem necessita tem que receber e não dá. A pessoa não tem nem o que comer, vai dar o dízimo. Tem R$60, que em tese seria 10% dos R$600 que ganhou. Vamos colocar aí do auxílio emergencial. Vai dar os R$60, que às vezes é para comprar o pão ou pagar alguma despesa? Não. Então, a gente tenta ensinar, o povo não quer aprender, quer continuar na teimosia. Porque Deus prospera. Deus não precisa prosperar nada, querido. Deus não quer nada de você, a não ser a tua obediência, a tua alma. Deus é o dono do ouro da prata, Ele vai se incomodar com o teu dinheiro, com aquilo que você tem ou deixa de ter. Ele quer, se você tiver bastante, você ajuda o próximo, o necessitado. Quer ajudar a obra? Ajude. Manutenção de obra, ok? Agora não diga que é obrigatório disso, e não diga que aquele que não dá vai para o inferno. Está vindo aqui alguma mensagem, né? A capa da religiosidade. Boa noite, Bruno. Graças e paz. Esse povo que arrota santidade não sabe o que é santidade. Acho que santidade é de fora para dentro. E na verdade, santidade é de dentro para fora. Exatamente. Ele está certo beijando sua esposa. Ruim se estivesse beijando o outro. Ninguém está falando do beijo dele. Tem que beijar mesmo. Está no lazer, tem que beijar. Agora, o legalismo, a religiosidade dessa gente é terrível. Terrível. Vocês têm uma ideia, na época, eu criança, e naquela ingenuidade, isso era em muitas igrejas, denominações, o casamento se fazia. Minha prima, por exemplo, casou em 1994, dentro da igreja, E sabe quem casou ela? Deixa eu ver aqui, o Valmor vai saber quem é. Eu acho que foi o falecido Gonzaga, ou foi o Francisco. Francisco nem sei se está vivo, O Valmor conhece os presbíteros aí. 94. Não podia nem dar um beijo na boca a noiva. Na hora lá que vinha as bênçãos, era no máximo um beijinho no rosto e saía. Que era pecado escandaloso dentro da igreja. Isso era o temor da época. Hoje em dia virou uma baderna que até trans dentro da igreja. Se bobear, trans. Quando não, os pastores mesmo vão lá e fazem a safadeza que a gente já contou aqui no canal. Olha, eu vou te dizer, eu fiquei sem paciência, as pessoas com celular. Olha, o Ciro Malafaia, esse é dos nossos, tem que curtir a mulher mesmo, melhor do que ser adulto. Verdade. Não podia nem pegar na mão, O amor está confirmando aí. E depois, mais pra frente, eu me escandalizei quando eu já era jovem, estava como membro, já os casados beijavam na boca, lá no matrimônio, lá na hora da bênção, lá no altar. Esses legalistas religiosos já cansaram, pois os piores escândalos vêm justamente dos fariseus. Os mesmos que combatem tudo, depois vai dizer assim, eu tô com saudade do teu rabo. Fica dizimista aí, sustenta aí os vadios da tua igreja, ninguém está te dizendo que não é para te deixar de ser mais uma trouxa do mundo evangélico, não. Tá? Agora, biblicamente, eu sigo a Bíblia, eu não sigo lorota. Você não deve nem estar sabendo o que eu estou falando aqui, Porque será que você tem primeiro grau? Eu não quero humilhar as pessoas aqui, não, mas às vezes me dá um nojo, que a gente está tentando explicar a coisa como é, e a pessoa vem cantar de galo.
Agora, eu sinceramente, eu estou falando de Silas Malafaia aqui. Por que vocês que são daquela outra igreja lá, os fanáticos daquela outra igreja, estão aqui? Sai daqui do canal, vamos para outro lugar. Até com nojo. A bênção não vem pelo dízimo, e sim pela obediência, exatamente. Outra coisa, a salvação também vem pela obediência. Não é por isso. Mas eles sempre vão dizer que se não der o dízimo vai levar a pessoa para o inferno, porque daí eles não têm renda na igreja, né? Eles vão viver do quê? Eles vão curtir as suas noitadas, as suas prostituições aonde? O dinheiro da onde? Não tem. Então eles inventam essas pataquadas. E o próprio Silas Malafaia que a gente está falando aí é um desses também, né? Que ele fala muito prosperidade do dízimo. Trouxe até o Michael Murdoch, nem sei se é vivo. Acho que foi o outro, né, que morreu. Também ele trouxe tudo dos Estados Unidos para a bênção da prosperidade. Prosperidade coisa nenhuma. E o engraçado é que a pregação é tão torta que eles vão dizer lá em Malaquias que se dá o dízimo, Deus vai repreender o devorador. E o devorador é o diabo. Não, o devorador é o gafanhoto que destruía as fazendas, as hortaliças. E aí que está a questão. Só praia e bermuda, que daí vocês sabem. Vocês não podem falar de praia e bermuda que você já fica tudo puto, né? Agora de adultério do teu santo, vocês não gostam que fale, né? Hipócritas. Fica colhendo um mosquito e engolindo camelo. Falar da bermuda, da praia, aparece eles aqui atacando. Aí fala do adultério, daquele sem vergonha, fez filho fora do casamento, aí ele vem defender. Não fala do homem de Deus, porque ele é da doutrina, porque ele não está mais vivo, porque não sei o quê. Padre idiota. Começa a acreditar que Deus vai tirar todos os seus escolhidos dentro dessas igrejas, pois todos já se corromperam. Esse sistema religioso é uma fraude. Parabéns pelo sistema lá fora. É verdade. O sistema religioso é uma fraude, né? Mas inclusive o próprio Silas Malafaia tem algumas coisas que ele fala e também é meio fraude, né? Essa teologia da prosperidade que ele prega, por exemplo, e a politicagem no qual ele está no meio. Eu estou com uma espinha grande aqui que está terrível. Então, eu acho que tudo é com equilíbrio. Por exemplo, Silas Malafaia tem alguma parte boa lá, mas tem outras que já não são tão boas assim. O mal também que eu vi naquela instituição em qual eu estava, que a gente pensava que não tinha teologia da prosperidade naquela instituição, e estava cheio de teologia da prosperidade. Tanto é que tinha até o culto da quarta-feira da prosperidade. A gente acreditava que era tudo certinho, não tinha nada de certinho. O dia que o filho do líder, né? Porque o filho do líder falou comigo. Agora esses fãs aí não sabem de nada. Sabe falar besteira. Nunca falaram nem com o líder, nunca foram em reunião, muitos deles, né? Não vou dizer todos. Aqueles que foram pastor, tal, irmão Almor aí, conheceu bem ele lá. Mas o filho do líder falou comigo. O dia que o filho do líder falou para mim e revelou as coisas, eu caí na real. Vou parar com esse fanatismo aqui que não vai me levar a lugar nenhum. Eu não ganho nada para estar sendo fanático. Só estou perdendo meu tempo, meu dinheiro, minha saúde e coisas semelhantes. Foi o que me abriu os olhos na época. E com isso veio muita perseguição, porque eles começaram a dizer, eu digo os membros locais ou obreiros da época minha, que eu estava olhando para o homem. Aí quando eu saí, veio toda a represália, eita coisa, mas deixa pra lá, o tempo vai passando, e já faz aí 13 anos isso. O sistema não é mesmo, não devemos viver no sistema e viver em Cristo. Tem muitos, sim, muitos que achavam no passado que era só eles a igreja certa, né? Ô Helder, sobre essas coisas aí, desse caso aí, eu já tenho um caso por encerrado, entendeu? Quando eu coloquei lá na comunidade, lá tá encerrado, Não vou falar mais desse caso. Até porque eu já entendi toda a coisa. Como você mesmo disse, eles não vão falar, não vão admitir. Isso é só para a vinda de Jesus. Ou se Deus quiser fazer alguma coisa, matar algum deles para contar, sei lá, castigar. Entendeu? Agora eu tenho fico na minha, porque as fontes que me vieram, me confirmaram, foram muitas e no mínimo 2 muito fortes. Então não tem como ser mentira.
Mas eu dei esse caso por encerrado. Não vou estar falando coisa me aborrecendo com esses fanáticos, com essa gente aí que gosta de defender seus ídolos, que nem aquele sem vergonha do calcinha lá, aquele aleluia lá. O cara tá preso por ter abusado de criança, de adolescente, e fica os canalhas defendendo ele, e fica usando até Bíblia para defender ele, que Deus perdoa os pecados, então assim não tem que cumprir pena. Pelo amor de Deus, não entende nada de Bíblia. Inclusive hoje mesmo eu tirei 3 ou 4 vídeos que estavam lá bem grandes no meu canal, dessa gente aí, com 100 e poucas mil visualizações. Eu tirei. Eu não quero mais papo com essa gente. Chega, eu já me estressei por demais. Já falei tudo que eu tinha para falar. Quem quer acreditar, acredita. Quem não quer acreditar, não acredita. Quem viu, viu. Quem não viu, não vê mais. Pronto. Deixa essa gente sofrer aí mesmo. Deixa essa fanática que veio aí me atacar aí, que eu bloqueei aí, acreditar na santidade deles. Deixa. Às vezes a gente diz que é fanático, mas às vezes são eles mesmos, um perfil fake, passando aqui para dizer que estão na Cristo da Honra. Fica aí com dinheiro aí. Com dinheiro amaldiçoado, muitas das vezes. Sistema, porque tudo é sistema, né? Existe o sistema perverso e o sistema bom. O sistema ruim e o sistema bom. O sistema de Deus é bom. Agora o sistema do maligno é o diabo. Eu acho, às vezes eu fico pensando que no mundo a gente deveria aprender muita coisa. Ou que a gente deveria nascer aprendendo, ou ter, logo como nasce, já sabendo alguma coisa, ter algum conhecimento. Ou ainda, que a gente não entrasse em religião até ter o conhecimento de tudo, para não ser enganado. Estava vendo um vídeo aí, tinha uma criancinha numa igreja, e o pai coloca o filho na igreja, né? Já coloca a terno e gravata no filho, ele já começa a pregar como pregador mirim. Nada contra. Só que o que está sendo ensinado às vezes para essa criança? Será que é algo bom ou é algo extremista? Por que muitos filhos de crente às vezes não ficam dentro de igreja? Porque às vezes é extremismo, né? É bom se o povo de Deus se reunisse nos lares como no tempo dos apóstolos, sem CNPJ e nem placa de igreja. Aí eu queria ver alguém enriquecer. Boa. Mas é que o povo não tem essa reflexão, não pensa sobre, né? Eu digo o povo, os mais ignorantes, os sábios já estão entendendo muita coisa. O sábio não é que é aquele que sabe de tudo, é aquele que ouve, examina, procura não ser tão ignorante. A patifaria do sistema com certeza iria acabar, exato. Embaixo do sistema eles são enganados. E ainda são tão bem enganados que aqueles que alertam eles pensam que são os encapetados. Não tem Deus. Querem mal para eles. E ficam lutando às vezes contra a própria Bíblia. Outro raciocínio lógico da própria Bíblia. Engraçado, por exemplo, a pessoa combate a praia, combate o choque, mas não tem um versículo que ela pode dizer que combate a praia e o choque. Claro, não tem. Inclusive dá a entender que o apóstolo Pedro estava pescando até com apenas um tapa-rabos, como está lá descrito em João 21. O que é um tapa-rabos? Um calção, um cuecão de couro e sem camisa, porque os pescadores têm uma roupa diferente, né, para pescar. Mas vai falar isso com esse povo, fico doido. Sabe inventar. Eu acho que assim as coisas funcionam. A pessoa não quer usar determinada roupa, não usa. Agora não fica ficando regra por outro. Ah, Deus falou contigo. Pois é, Deus falou contigo, mas não falou com os demais. Ah, Deus falou comigo que nem aquele outro. Ficava pregando contra a gravata florida e tal.
Deus falou comigo. Deus falou com ele, mas não falou com os demais. Sim, aprenderam a levar a vida à base de profecia, de revelação, de sonho, de mostra aqui, mostra acolá. Eles não aprenderam a ver se tem respaldo bíblico. Aí para sair do engano é difícil. Como veio um camarada aqui me dizer o seguinte: irmão, a barba é pecado, porque tem um testemunho do Adão Campos, que ele viu barbudos no inferno. Aí coloca esse testemunho acima da Bíblia Sagrada, vê se isso tem cabimento. Não tem. A Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé, não a experiência de outrem. E quer ter mais, porque para eles o Adão Campos é mais homem de Deus do que o apóstolo Paulo. E subiu aos céus, teve um encontro com o Senhor, foi um doutrinador, um apóstolo. É brincadeira, um líder. Adão Campos é mais do que o apóstolo Paulo. Davi Miranda é mais do que o apóstolo Paulo. Marcos Pereira, mais do que Jesus, ou que o apóstolo Paulo também. E assim vai. Então, essa live que eu queria fazer, já é meia-noite. Vamos eliminar os extremistas. Outras lives dessa daí virão. Eu quero provocar os extremistas aqui. Ou eles aprendem a verdade, ou eles vão saindo. Vamos saindo aí. O meu canal não é de extremista, não. Não sou liberal, mas também não sou legalista. Ela vai ser liberal, exatamente. Deus abençoe a todos. Boa noite.